Hoje é dia 4. E eu Não, espero aí pô. que antes disso, né, melhore aí a situação e a gente possa voltar, né? Eu já estava gostando, rapaz, de ir todo dia para... Todo dia não, quase todo dia para FAESC. Mas é assim mesmo. Então, como a gente conversou lá no grupo ontem, a FAESC ela não pode ir contra a ordem, né? Decreto do governo. Certo. Quem não puder vir assistir, porque a gente sabe que online é uma porcaria, né? Depende de internet, de um monte de situações aí. Quem não puder participar, eu estou gravando a aula, vou colocar no mural depois para quem quiser assistir. Tá bom? Até mesmo para revisar, né? Vocês depois, para dar uma revisada, vocês podem ver de novo a aula. Então, as nossas aulas, a princípio, serão nos mesmos dias que era lá presencial. Bom, segunda, terça e quarta, certo? A aula de segunda-feira, que foi cancelada, a gente vai fazer amanhã, aqui online, tá bom? E aí a gente fecha os 3 dias da semana. Alguma pergunta, dúvida sobre isso? Não, né? Podemos começar. Então presta bastante atenção, certo? Nessa aula, porque aqui a gente realmente vai aprender como é que preenche um balanço hídrico. Pronto. Então aqui, esse modelo vocês já viram lá na semana passada, né? E aí a gente já falou que aí o plantão é de 24 horas, certo? Então 12 horas é um plantão, 12 outro plantão. Então tem hospital que trabalha com plantão de 24 horas. Então vai ser a mesma pessoa que vai abrir, ela vai fechar o balanço hídrico. E aí a gente vê a questão da caneta, certo? O uso da caneta no plantão noturno, ela é vermelha. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Pronto. Então pode observar aqui que no balanço ele repete aqui, ó, o horário de 6 horas. 6 horas da manhã, né? Ele coloca aqui, ó, ele repete. Não teria necessidade, né, de repetir, mas ele quis passar para o colega que está assumindo o plantão, porque ele assume de 7 horas. Então ele está informando para o colega que de 6 horas, né, ele administrou aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso que eu sinalizei aí é o quê? Administrou o quê? Vamos lá interagir, hein? Eu gosto de interação. O pessoal só ficar assistindo, botar o celular de lado aí. Eu gosto de Tô entendendo, não. interação. Então aqui tá dizendo o quê? Transfundido. Então não dá para colocar a palavra toda porque o espaço é pequeno. Então você tem que abreviar, ó, certo? Soro fisiológico 0,9%. Então vocês sabem que existe o soro
em frasco com várias quantidades, né? Então, temos o de 500, temos o de 250, temos o de 100 e temos o de 50 ml. Então, ela transfundiu de quanto aqui? De 500. 500. De 500. Então, já colocou aqui, ó, na coluna de líquidos administrados, tá? Então, foi uma medicação e temos aqui a separação parenteral ou via oral ou sonda. Então, eu já expliquei lá, né? Então, ela transfundiu, ou seja, foi via parenteral, foi na veia. Então, ela vai colocar na coluna que foi administrado, porém, nessa quantidade aqui tem duas opções, a indicado e administrado. Então, foi indicado 500, um soro de 500, porém, foi o que aconteceu. E está em branco, ó. Então, não foi administrado. Ok? Ela só ia administrar aqui, ó, de 2 horas. E nem administrou, né? Foi indicado, né? E ela não administrou. Todo mundo entendeu essa parte aqui, né? Indicado foi o quê? Que o médico prescreveu, certo? Então, por algum motivo, a técnica de enfermagem não administrou, certo? Então, professor, vou somar o que aí? O indicado ou administrado? Você vai somar os dois. Então, aqui no final, ó, ela somou o que foi indicado e somou o que ela administrou. Então, pode ver que a quantidade administrada foi menor, certo? Então, ela tem que repor isso aí, né? Então, o médico, quando ele for ver esse balanço, ele vai ver que ele passou, né, uma certa quantidade, porém o paciente não chegou a receber toda essa quantidade. Certo? Continuando aqui, ó, de 6 horas, certo? Ainda é no plantão noturno, né? Aqui foi administrado água, quantidade 180 ml. Então, vai ser colocado em líquido administrado. E diurese. Pessoal, que é diurese? Urina? Exatamente, urina. Termo técnico. Então, você não vai colocar urina, né? Você vai colocar na parte de diurese a quantidade. Eita. Caneta, cadê a caneta? Aqui, ó. 500 ml. Famoso xixi, né? Dreno. Pessoal, vocês sabem o que é dreno? Alguém não sabe o que é dreno? Sim. Bom que todo mundo sabe, né? SMG é o quê? Sonda nasogástrica. Tá chiando muito. Sonda nasogástrica. E aqui, vômito e perdas insensíveis. Certo? Ela não anotou nada de perdas insensíveis, porém, Professor, ela colocou aqui, ó, perdas insensíveis, 1000 ml. professor, professor, Eu, está cortando demais, está chiando, mal tá saindo sua voz. todo mundo tá com esse problema.
Tá? Todo Sim, mundo. aqui pra mim tá. Deve ser muito Aqui pra mim também. Tá cortando ou tá chiando? Tá chiando, Tinhando, voz Tá muito baixa. confiando e cortando. tá chiando muito. Misericórdia, tá chiando, tá bem baixinho. Tá parecendo que tá num temporal. Só pra lembrar, Eu eu tô jurava grávida que era eu que tava meio surda. e eu vou fazer um chá de fraldas. Tá grávida? Tô com 3 meses. Me convida, tá? Que eu quero é bolo. Tá bom, fazer um chá de fraldas. Ai, meu Deus. É tão bom assistir A aula assim, tá apresentação de de cast casa. tava aparecendo. A apresentação de cast tava aparecendo aquelas TV analógicas para sintonizar canal. Que passava meia hora Isso fazendo. mesmo. Isso mesmo, Eric. E eu já tava achando que era o meu fone aqui, que tava dando a louca aqui. Vamos interagir na aula, minha gente. E aí, pessoal, e agora? Melhorou? Hello, melhorou. Normal agora. Pronto. Agora tá Então ótimo. vamos voltar. Parece que tem um rato. Faz parte, faz parte. É verdade. Então aqui, a sonda nasogástrica, sim, perdas insensíveis, né? Ela já somou aqui, informou aqui em observação, né, que para fazer o cálculo ela colocou. Esse AE significa o quê, pessoal? PI é perdas insensíveis, e AE? Ninguém sabe? Essa aula eu dei já, viu? Eu não tô vendo Professor, não tô o vendo o não. slide. Eu Também também Ele não. não tá para apresentar. Eu também não. O que significa AE, pessoal? Não tá apresentando a tela não, professor. Certo, mas eu quero saber o que significa AE. A palavra A é o balanço hídrico, que a gente viu na aula. PI são perdas insensíveis. E o AE é o quê? Ninguém sabe? o que, professor? Beleza, hein? Aplica não sei o quê. Esse AE aqui, ó. PI, perdas insensíveis. E o AE é o quê? Não sai, né? Vamos estudar, prestar atenção na aula, viu? É só simplesmente ir para a aula É a água endógena. é água endógena. Então, no cálculo lá, no final, tem que colocar lá em observação que a somatório, o cálculo, foi incluso água endógena e perdas insensíveis. Não pode colocar só um, tem que colocar os dois ou não coloca nada. Eu não posso só colocar perdas insensíveis e não colocar água endógena, certo? Porque senão o resultado vai dar errado, a diferença é muito grande, certo? Então, continuando aqui, ó, sinais vitais, né? Vocês já sabem, aprenderam lá e já treinaram também lá no laboratório. Tá todo mundo craque, fora os outros dois grupos, né? Que ficou faltando. Então, tem que ver, então, aqui, ó, foi visto de 8, depois de 12, ou seja, para ver de quanto tempo. 4 horas.
Exatamente. E essa informação você obtém na prescrição de enfermagem, lá no prontuário do paciente, na parte da enfermeira, o que é que ela vai prescrever? Realizar balanço hídrico, sinais vitais de 4 em 4 horas, ok? Então, aqui ela colocou temperatura, pulso, respiração, pressão e a saturação. Embaixo, né, pode ver que ela colocou aqui de caneta. Ô, professor, Oi? é o valor do AE e do PI e não pode ser colocado separado, né? Tem que ser os dois juntos ou não colocar, né? É isso? Isso. Obrigado. Deixa eu tirar esse microfone aqui, para ver se melhor. E aí, pessoal, melhorou? Sim. Melhorou? Bem melhor. Claramente. Tô aceitando o microfone de presente, viu? Eu também. Quem quiser presentear aí o professor. Microfone de quê? Tipo assim, E da aula, né? Microfone de computador. ah, tá. Só que não aparece minha imagem, né? Deixa eu sem imagem mesmo. Bom, vamos lá. Então tá aqui sinais vitais que a gente parou, né? PVC. PVC vai ser, eu acho que vai ser a próxima aula. É pressão venosa central. A responsabilidade de fazer é do enfermeiro com o auxílio do técnico de enfermagem. Então, vocês têm que saber como é feito e os materiais que são que precisam, né? Então, ó, sinais vitais, 4 em 4 horas, não precisa somar, é só para ficar mesmo, para o médico ver, né? Só para saber como é que está a situação do indivíduo lá. Líquidos administrados, certo? Indicado, administrado. Então, medicamento, não precisa colocar o nome. Alguém está com o microfone ligado aí? Desliga aí, por favor. Então, não precisa colocar o nome do medicamento. Então, por exemplo, dipirona, endovenoso. Não, só o medicamento já sabe, né? Então, o medicamento está lá no prontuário do paciente, o médico ele vai saber, né, porque foi ele que prescreveu. Então, o que é mais importante é a quantidade, né? O ml que foi administrado. Então, foi prescrito 40 e foi administrado os 40. Certo? Então, repete aqui, ó, medicação, né, intramuscular também tem que colocar, ó, 4 ml, tem que anotar tudo, todo o líquido que foi administrado no paciente, certo? Soro fisiológico, 500 ml, medicação intramuscular, né? Aqui, na parte oral também, né, água, leite, 360, água 180, suco, gelatina, ó, 150, suco, água, sopa. E também colocar, não esquecer de colocar lá o que foi eliminado, né? Então, diurese é por onde a gente pede mais, né? Então, sempre checar primeiro o quanto de xixi o paciente, certo? Professor, e se o paciente ele estiver fazendo xixi no banheiro, como é que eu vou saber quantos ml? Aí, ó, paciente com balanço hídrico, né, geralmente ele vai estar ali com a sonda, né, sonda vesical. Se ele não tiver, então você vai dar um recipiente para ele fazer xixi no recipiente,
Se for uma mulher, aí você vai oferecer o que para ela? Uma comadre. Todo mundo sabe o que é uma comadre? Sim. Aí na comadre ela coloca na garrafinha, né? No reservatório lá para ser mensurado aí quantos ml. Dreno, se o paciente tiver com algum dreno, colocar, não são todos, né? Sonda nasogástrica, vômito, perdas insensíveis. Professor, eu não quero colocar 1000, eu quero colocar realmente o que foi que o paciente perdeu. Então, pode também colocar, certo? E no final somar. Porém, é mais fácil você colocar já esse valor, né? Aí, se você colocar, se você não quiser colocar de um por um, você coloca 1000, porém, não esquecer de colocar os 400 ml lá. Senão o resultado vai dar muito errado. Terminou aqui o plantão de 12, tem que se fazer o somatório, certo? Tem médico que ele pode até pedir antes de 12 horas. Com 6 horas ele já pede. Paciente que está em estado muito grave. Vai lá na UTI. E aí você pode também somar 6 horas e dar uma prévia lá para ele. Tá certo? Então aqui ele somou o que entrou, certo? Então líquidos administrados, certo? Então ó, tem que somar essa coluna e a outra. E aí eu vou somar 1890 com 868. Daria quanto, pessoal? Deixa eu colocar aqui na calculadora. Mil 1890 e 868. Do 2.758. E o que saiu foi 2.800. Certo? Deu diferença de quanto aí? $42 ml. Certo? Então, ficou para o paciente 42 ml. É muito ou é pouco? Pouco, né? Você pegar ali uma garrafa, colocar 40 ml, não dá nem um copo de água, né? Mas é importante para o médico ele determinar o estado hídrico do paciente. Então, fechou aqui a primeira, certo? Aí o médico ele vai pedir qual foi o resultado. O médico é o enfermeiro. Aí o resultado do plantão de 12 horas é quanto? Quanto foi, pessoal? O resultado parcial de 12 horas? Novamente. Vou começar a chamar por nome. Vocês estão interagindo. Vamos lá. Adriele. Adriele Maria. O que acontece aqui é que tem aluno, né, que entra e não participa da aula. Professor, Oi. sua voz tá parecendo aquele robô daqueles filmes, Diga. sabe? Falhando. Tá ruim minha voz? Dá para entender não? Agora melhorou. É porque eu deixei o celular Agora tá longe. bom. É porque eu deixei ele longe. Vou deixar ele bem pertinho agora da minha boca. A Adriele tá aí não?
Aldenise. Eu acho que o pessoal entra na sala e bota o celular de lado, sei lá. Aldenise. Tô aqui. Pronto. Então, o resultado parcial lá, deu quanto? Acabei de fazer aqui. Resultado parcial lá do balanço hídrico. Não viu? 40. 42, né? Então, eu É. fiz aqui. Então, ó, deu menos, 40. Acho que eu fui errado. deu menos 42. Então, resultado parcial. Isso quer dizer o que, esse menos 42? Eu também falei. Quer dizer que o paciente reteu 42 ml do corpo dele. Vamos participar lá, minha gente. Porque, olha, eu vou colocar aqui um balanço hídrico e vai ser na prova para vocês fazerem. Viu? Se você não tirar dúvida, não prestar atenção, vai ser complicado. Vai ter muita nota baixa, né? É babado. E a gente não vai aprovar aluno sem saber dos assuntos, não, viu? Então, no primeiro dia lá na fase, quando voltou às aulas, ele foi bem claro. Então, o aluno ele só vai ser aprovado tanto na disciplina quanto no estágio, se ele souber. Se ele não souber, por isso que ela botou mais prática, que é para vocês aprender mesmo a fazer as coisas, porque a gente vê muito a questão da qualidade, né? Não a quantidade. Quantidade já é de técnico aí no mercado de trabalho já é imensa, né? E a maioria aí com dificuldade, né, de ver uma pressão, de administrar um medicamento. Então, a gente vai cobrar muito essa questão de aluno aprender todo o conteúdo. Então, é Professor, função do quando técnico o fazer resultado balanço. der negativo, é porque ficou retido no corpo. E quando o Isso, resultado der positivo, é porque ele perdeu a mais. isso, perdeu a mais. Então, tem que colocar o sinalzinho mesmo, menos, certo? Ou então mais, que é para quem está lendo ali saber, né, que saiu ou ficou. Então, fechou o plantão de 12, você fez o cálculo parcial, né? E aí, o próximo que assumir o plantão vai continuar registrando. E o técnico do noturno é que fecha o balanço. Então, quando ele for fechar o balanço, ele vai somar o de 12 horas mais o plantão dele. E vai dar o resultado total. Então, tá aqui, ó. Total de 12 horas e total de 24 horas. Professor, aqui deu menos 432. Por quê? Porque aqui ela já somou com perdas insensíveis e água endógena. Aquele cálculo que eu fiz foi sem os dois. Tá certo? E aí ela vai fazer de 12, de 24 vai somar. Então, se o médico ele quiser ver o de 12, é esse primeiro resultado. E se ele quiser o total, que são de 24 horas, né, vai ser esse outro resultado. Na parte de observação, certo? Você pode, acontecer alguma coisa ali que possa interferir no balanço hídrico, você vai colocar lá. É para o médico saber, para a enfermeira saber o que aconteceu. Então, vamos ler aqui o que foi que ela colocou. Balanço hídrico menos 1.224 ml em 24 horas, com cálculo de água endógena e perdas insensíveis, que dá o total de 1.000, o que saiu, e 400 o que entra. Então, ela vai somar aqui, ó, nessa coluna de líquidos administrados. No final, ela vai somar ainda 400 ml.
e vai colocar 1.000 em líquidos eliminados. Diurese de 4.800 ml em 24 horas. Diurese horária de 2,55 ml por quilo-hora. Alta da FFITA. Então, esse aqui, FFITA, ela tinha que colocar o significado. Porque aí é a abreviação, né? Nem todo mundo sabe que tipo de abreviação, o que é que a pessoa quer transmitir, né? Então, FF e TA não se sabe. E PI, que são perdas insensíveis, estimada de 1.000 ml. Ela repetiu, né? Ela já tinha colocado aqui, então não tinha necessidade, certo? E aí assina, né? A pessoa que realizou o balanço hídrico, aqui no caso foi uma enfermeira, não foi uma técnica. Enfermeiro também faz, né? Então, lá na UTI, geralmente a enfermeira mesmo que faz. Quando é um paciente mais estabilizado, né? Aí tá mais tranquilo, aí deixa com o técnico de enfermagem. Então, os dois eles podem fazer. A data que fechou, né, o balanço hídrico. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao balanço hídrico? A hora de perguntar é essa, viu? O pessoal está questionando no chat, professor, que está tudo preto. É porque estão fixando a versão do professor pelo celular. É só desfixar, já vai mostrar a imagem na tela. Todo mundo pegou aí a dica de Eric? Professor, Diga. eu queria saber, porque peraí, o balanço hídrico, a perdas insensíveis, né, de 800 ml, por que aí tá 1.000 ml? Eu não sei, deve ser protocolo da instituição que ela trabalha. Ou então ela errou, né? Ah, entendi. E aí, o pessoal que estava enxergando preto, já está enxergando normal agora? Protocolo para inclusão de restrição hídrica. Então, paciente com infarto do miocárdio, pressão arterial sistêmica, diabetes, insuficiência cardíaca, renal crônica ou renal aguda. Então, esses pacientes que tiverem essas patologias, o médico ele vai solicitar o balanço hídrico. Alguma dúvida? Podemos prosseguir outro assunto? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Quero ver na hora de fazer. Eu até já fiz aqui, ó. Novamente. Eu vou ser bem realista. Eu realmente só vou praticar isso aí ao seu na minha frente. Porque por aqui, ou se eu mandar pra mim um já feito, que eu estou aqui em casa, porque só seu. Eu já baixei uma versão dele para fazer aqui em casa, imprimir e começar a testar. A tentar fazer. Passa para os colegas. Passa aí para os colegas. O quê? Não entendi foi nada. Eric, manda pra mim, por favor. Passa aí para o pessoal treinar. Eu fiz aqui ele no Excel, porque aqui vai ser onde vocês vão responder. Então, ele está todo em branco. Então, eu vou dar o caso. Está aqui embaixo já. Ó. Vou dar o caso, né, a prescrição, ó, e aí vocês vão
colocando aqui no final, vou até tirar o cálculo aqui, que eu fiz o cálculo. No final vocês vão me dar o valor total, né, de 12 de 24. Quer dizer, professor, nós vamos criar isso aí psicologicamente? Não, eu vou passar isso aqui para vocês. Não vou passar agora, né? Vou passar no dia da prova. E aí eu vou passar essa planilha e vou passar o caso. A prescrição. A prescrição é para você ir anotando aqui nos horários. Foi quem entrou, que foi que administrou, que foi que saiu. Se for assim, Tá então Já certo? pode faltar nesse dia? Oi? Já pode faltar nesse dia? Vai ficar sem nota, né? Tem recuperação, viu? Pode já vai faltar à direto. vontade. Pode faltar, vai direto para a recuperação. Ô, professor, Eu. quando a gente soma que o resultado dá negativo, é o que ficou no corpo, é isso? E quando a gente soma que dá positivo, é o que a pessoa perdeu? Vamos lá. É porque eu fechei aqui, ó. Balanço hídrico. Agora, o professor, eu estava pesquisando aqui algumas imagens e cada hospital tem um jeito diferente. Pra endoidar a pessoa. Protocolo, né? Não, é protocolo. A maioria tem as mesmas informações, só o jeito diferente, a organização. Isso. A ficha, né, que tu tá falando, né? Ficha é diferente, né? Isso. Bom, vamos lá. Para eu fazer o cálculo no final, né, eu tenho que pegar o valor que entrou, certo? Que no caso aqui é a soma desse com esse aqui, ó. Vai dar um total lá. Menos, sinalzinho de menos, sempre vai ser sinal de menos, o líquidos eliminados, certo? Aí eu fiz lá no Excel lá, rapidinho, só para vocês verem. Então, o total de líquido que foi administrado e o total de líquido que foi eliminado, certo? E aí o valor, né, ele deu menos 42, ou seja, eliminou a mais, né? Então ele não reteve, né? Então a gente disse que reteve. Então se for menos é porque ele eliminou mais, saiu mais, né? E aí o resultado ele vai dar o quê? Então até aqui pelo valor, né, dá para perceber que ele eliminou mais do que foi administrado. Então ele perdeu a mais, né? Porém é um valor pequeno, né? Se for comparado assim no geral, 42 ml é pouca coisa, né? Porém ele eliminou mais do que recebeu. Se fosse o contrário, você administrou 2.800 e ele eliminou 2.758, então esse menos 42 ficaria sinal positivo. Então ficou no paciente a mais, né? Ok? Entendeu? Então, nesse caso, ficar não seria bom. Não, o que tem que entrar, como a gente viu, tem que sair. Porém, o valor 42 ml é muito pouco, né? Então não vai influenciar na questão hídrica do paciente. Porém, se desse ali 1.000 ml, né? Ficasse 1.000, né? 1 litro, aí ia influenciar. Ou então você perdeu 1 litro a mais, certo? Isso aí quem vai avaliar é o médico. Então, a nossa função aqui é só administrar e coletar a informação e colocar na ficha de balanço hídrico. O resultado é ele que vai interpretar lá. Então, não é bom nem sair muito e também não ficar muito. E cada paciente tem resultado. Cada paciente é um resultado diferente, né? Ok? Mais alguma dúvida, balanço hídrico? Para a gente treinar mais, né?
Tô dizendo, antes da prova, o senhor vai colocar para a gente treinar mais, né? Com alguns exemplos. Não tem. É só você dar uma olhadinha, não tem o que fazer não, minha gente. É só colocar. Você administrou 500, vai lá na parte de 500, coloca lá o número. E no final é somar. Minha gente, não tem o que fazer não. Aqui, aí lá na prestação tem de 10 horas. O médico ele não vai colocar, é o técnico que abre o horário, né? Então, quando você abrir o horário, ele vai prescrever lá. Administrar soro fisiológico de 500 ml de 8 em 8 horas. Então, quem vai administrar é tu. Tu vai administrar e vai anotar aqui. Então, tu vai abrir o horário. Então, ou seja, eu vou abrir e vou começar a administrar de 10 horas da manhã. Então, você coloca lá, né, que foi soro na parte, né, parenteral, que é na veia, soro fisiológico, 0,9. Quanto foi indicado? Indicado foi o que foi prescrito, 500 ml. E o que foi administrado? Se você conseguir administrar os 500, você coloca. Porque ainda tem a hipótese de você não administrar ele completo, só administrar metade. Né? Por inúmeros fatores. O paciente ele passou mal, você teve que parar. Mas se você administrar os 500, você vai lá e coloca 500 ml. Certo? Líquido eliminado. Você vai lá no xixi, eliminou quanto? Eliminou 1000. E aí no final é só somar o que entrou e o que saiu e dá o resultado. Entendi. Entenderam? Então aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar só a primeira aqui. Só vai somar o que administrou e o que perdeu, não é isso? E o que saiu, isso. Deixa eu pegar o primeiro aqui, ó. Foi prescrito dieta por SNE. O que é SNE? Sonda nasointeral. 200 ml de 3 em 3 horas. Então, quando você pegar essa prescrição, você vai o quê? Abrir o horário. Certo? E aí, vamos supor que você abriu, começou a administrar essa dieta de 6 horas da manhã, né? Aí você vai lá em 6 horas da manhã, no caso seria o noturno, né? 6 horas. Aí você vai lá, sonda nasointeral. Em que coluna aqui? Na parenteral ou na oral? Oral. Oral ou sonda? Já está dizendo oral ou sonda? Sonda nasointeral. Então eu vou nessa coluna, lá em 6 horas da manhã, e vou colocar o tipo. Então o tipo é o quê? Dieta por sonda. Ou então eu boto só dieta. Dieta. Em vermelho, né? E quantos ml? 200. Aí o próximo horário vai ser qual? Que essa dieta vai ficar o plantão todinho. De 9 horas. 9, né? Não é 3 horas depois? Aí você vai lá de 9 horas, já vai ser o próximo plantão, né? O próximo colega. Aí bota dieta. Quantidade? 200. Depois vai ser de que hora? 11. De 11? Meio-dia. 12. Uma hora. Não é de 12? 3 horas? Aí eu repito, dieta 200. Depois, de que hora? 3 horas. 3 horas. Dieta. E no final eu somo. Aí não vai ser só dieta, né? Vai ser a prescrição toda. Aí tem, ó, ringalactato, medicamento. Aí você vai só encaixando aqui. Administrou, foi lá no paciente, administrou no horário de 9 horas. O que você administrou? Dieta, medicamento. Terminou, você vem na ficha e coloca. Olha, 9 horas, quando eu fui lá, eu administrei uma dieta, administrei um medicamento.
né? E dou uma olhada no líquido eliminado. Ok? É fácil, não tem bicho de sete cabeças, não. Podemos passar para outro assunto? Professor, Eu? repita para mim, no final, quando a gente soma tudo e dá o resultado, a água endógena e as perdas insensíveis? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o exemplo lá. Eu fechei novo. Então, aqui, ó. Deixa eu aumentar para você ver. Líquidos administrados, eu vou somar o quê? Eu vou somar o que eu administrei aqui, deu 1.636, e vou somar aqui com 2.790. Aí eu vou colocar lá no final, pode ser no papel, na calculadora, na própria ficha, né? Então deu 1.636, né? 1.636 com 2.790, né? E aí eu vou somar esses dois aqui, ó. Vai dar 4.426. O que administrou no paciente que entrou durante todo o plantão de 24 horas. E aí eu vou também ver o que foi que saiu. Vem aqui, ó. Aí o que foi que saiu? Vou pegar o valor da diurese, que só perdeu na diurese e na sonda. 4.800 e 250, né? Deixa eu ver aqui. 250. 4.800 e 250. Vou fazer o mesmo, vou somar. Foi que saiu? 5.050. Então, a fórmula é esse menos esse. Sempre vai ser isso. O que entrou menos o que saiu. Esse daqui é igual a esse menos esse. O valor de 624. Ele perdeu ou ganhou? Ele perdeu mais ou ganhou mais? Ele Né? perdeu. Então saiu a mais. Então o valor aqui você já está vendo, ó, que esse valor que saiu é maior do que o que entrou. Né? Então ele perdeu mais, né, 624 ml. Se eu for fazer direto, eu tenho que colocar perdas insensíveis. Certo? Se eu não for colocar perdas insensíveis, que dá muito trabalho, você sempre está colocando lá perda insensível, né, perdeu no suor, na respiração, aí você vai ter que colocar 400, deixa eu botar no lado dele, você vai ter que somar aqui mais 400 ml de água endógena e vai ter que somar mais 800, né? 800 de perdas insensíveis. Certo? Você vai somar mais. Você vai acrescentar 400 e você vai acrescentar 800 na perda. Então, 5.050 mais 800 dá 5.850. E aqui dá 4.826. Então, ele ainda continua até maior, né? Porém, se você for adicionar água endógena e perdas insensíveis, você tem que colocar na observação lá. Ok? Uma pergunta ainda? Dúvida? Certeza? Uhum. Vamos dar uma pausa aí para tomar água. Eu vou tentar.
Pronto, essa balanço hídrico aqui a gente já fechou. Próxima disciplina, ou próxima é pressão PVC. 10 minutinhos para ir no banheiro e tomar uma aguinha. Que silêncio é esse? Oi, Stephanie. Vocês aprenderam, gente? Vou aperfeiçoar melhor. Eu também sei de nada. Eu acho que na prova eu vou tirar um 0. Uma coisa boa que a gente observou é essa, né? Que é parenteral, né? E oral e sonda. O bom que sabe, né? O que for administrado em veia endovenosa, IM, coloca em parenteral. E que for em oral e sonda, já coloca no outro lado. Tô entendendo, já começando a ter uma lógica, entender isso assim. É porque eu sou muito curioso, eu tô catando aqui no Google já pra aprender, que eu sou doida. E é bom também, e tem uma filinha, né, na folha, se você for olhar direitinho, tem como ter uma filinha. Não tem como você errar lá, diz onde é para colocar o quê. Verdade. E o próximo slide é tão grande que chega a dar vontade de chorar. E você cuide de mandar para a gente os exercícios do balanço hídrico ligeirinho, viu? No grupo. Eu mandei pra PDF, dar uma por olhada. favor. Ah, pois, viu? Você não quer que eu leve logo e escreva no seu caderno, não? Por favor, Eric. Pode enviar pelo WhatsApp mesmo, é rapidinho. Eu vou mandar a foto, eu baixei a foto, não é melhor não, Rosângela? Não, PDF, eu quero imprimir. Ah, pois, viu? Lógico que é para ficar mais fácil para treinar. Eu também quero, viu, Eric? Não, Janaína. Manda lá rapidinho, Macécio, que ele envia aquele lá em branco que ele estava aí. Aquele ali estava fácil para mim. Eu procurei pouco, eu entrei até no site do hospital para ver se tinha, não tinha? Eu sei o que eu faço, eu pego esse e apago, meu velho. Esse que ele já tem. Esse mais menino, usa a cabeça. Eu peguei um bem parecido, aí mandei para ele, só para ele dar uma olhada. Aí assim, ele dá uma olhada, eu mando no grupo. Não, minha filha, exercício, não era. Meu filho, o mais fácil é a gente pegar esse negócio aí e mandar esses nerdzinhos de internet, mandar apagar aquilo ali e ficar em branco. Eu consigo tirar aquele. Pode. Eu consigo. Então, Eric, tu deixa um em branco, transforma para PDF e manda pra gente, Eric. Vai. Deus me livre, para fazer a limpeza de imagem é uma agonia. Mas tu é top, eu sei É uma disso. agonia, é uma demora da hora. Deus me livre. Tu pega uma madrugada que tu tiver sem sono, homem. Ah, pois. Isso, ainda, isso mesmo. Pois eu te garanto, eu sou Janaína, mas se eu soubesse fazer um negócio desse, podia levar a noite e o dia. Eu ia fazer era hoje. Isso para começar a treinar. É bem complicado, menino. Demora muito para fazer a limpeza de imagem. Só os inscritos. Após amanhã eu vou atrás de uma lan house, de um nerd, de um esperto, porque vai fazer para mim isso amanhã. Porque eu não vou tirar 0 nisso, não, viu? Mas ele não vai passar. Nessa buganga, não. Ô, mulher, ele não vai passar aquele, não. Ele não vai passar aquele, mas ele já disse. Cada hospital tem um diferente. O formato não. vai ser aquele, meu filho. Vai ser isso no Google. É verdade, minha gente. O negócio é que cada hospital tem o seu anúncio hídrico, entendeu? Isso no Google, cada um tem vários jeitos. Mas pode olhar no Google. Dele, a gente já sabe o jeito e o jeito dele não é aquele, ele já é de outro hospital.
que ele mesmo já botou do jeito dele diferente, como ele tava mostrando aí. Já era totalmente diferente, hein? Ah, pois, viu? Eu filmei, que eu não sou besta, o jeito que ele botou agora, e eu vou pegar e filar por ele. Sabe que era bom mesmo pesquisar várias imagens e tentar fazer por várias. Para estudar. Eric, eu não vim do lixo para perder para basculho, não. Eu filmei a aula dele com outro celular aqui. Eita, pernambucana do pé quente. Eita! Manda no grupo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Ina. Tu não cresce mais não, Rosângela. Eric, cala a boca. Manda no grupo. Só não sei se eu voltar as filmagens para vocês, porque eu falei tanto da besteira na hora que eu tava filmando aqui. Que vocês nem Ele posta no canal dele, minha gente. Vou olhar. E aí, bora? Aí, falar nele, ele já voltou. Deu 10 minutos não, viu, professor? Vai pra largar cedo. Embora. Não. Estudar. Ó, eu escutei vocês conversando e eu vou cobrar, né, o que a gente aprendeu. Então, como o Eric falou, tem vários modelos, então cada hospital tem seu protocolo, certo? Porém, balanço hídrico sempre vai ter uma finalidade, é para ver todo o líquido que foi administrado e todo o líquido que saiu, certo? O básico do balanço hídrico é esse. Isso nas vitais, né? Ai, sai, corona. Vamos agora para a PVC. Deixa eu ver se está gravando. Tá, né? Vamos lá. Pressão venosa central, ou PVC. Então, para você não ter que colocar toda essa palavra, você pode abreviar. O que seria PVC? É a medida da pressão existente nas grandes veias de retorno ao átrio direito do coração, né, que é pela veia cava superior, representa a medida de capacidade relativa que o coração tem de bombear o sangue venoso, desculpa. Então, o conceito de PVC é isso aí. E a finalidade, né, é para ver a capacidade do coração de bombear o sangue venoso. Pessoal, o que é sangue venoso? O sangue que vem da veia. É o retorno sanguíneo, certo? Ele vem pela veia, né? Venoso, veia. Sangue arterial, pelas É o pobre em artérias. oxigênio, né, professor? É o pobre em oxigênio. Ele foi para o corpo e está voltando, certo? Então, a PVC tem a finalidade para ver essa capacidade do retorno, né? Do bombeamento do retorno venoso. Ok? Então, para a imagem aí, então, é colocado um catéter, né? O médico, ele coloca, que a enfermeira não pode, certo? Um catéter que artéria é essa aqui? Que veia é essa? Horta. Como é o nome dessa veia? Veia central. Horta, veia horta. Veia cava. Veia cava o quê? Veia cava superior. Superior, tá em cima. Embaixo aqui é veia cava inferior. Vocês viram isso em anatomia, né? Veia cava, a aorta é essa aqui, ó. Certo? Eu me enganei. Então a PVC fornece informações referentes ao volume sanguíneo que chega ao coração, ao tônus vascular e às condições do coração, que é a capacidade de bombear. A PVC mede através da introdução de um catéter no sistema venoso central, que é aquele catéter que eu mostrei, na veia cava superior, flebotomia. Então quem fez o curso, né, quem está fazendo, né, vai saber muito bem
o que significa, né? Flebotomia. E para quem não está fazendo, flebotomia é a punção, né? Punção venosa e arterial. Punção de jugular interna ou externa na subclávia basílica, braquial e cefálica. Né? A gente pode chamar essa função também de dissecação. Então, as competências. Então, nós temos, né, a legislação. Então, quando eu disse que é o enfermeiro, porque é competência dele. A competência do técnico é auxiliar, certo? Como a gente vai ver mais para frente aí, o procedimento. Então, considerando a lei do exercício profissional, no artigo 11 e 12, decreto também do exercício da lei do exercício profissional e a resolução do COFEM 311 de 2007, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Então tá aqui, ó, o enfermeiro exerce todas as atividades cabendo privativamente, né? Então só ele que pode fazer, certo? É privativo. O planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência à enfermagem. Então, só o enfermeiro ele pode, né, coordenar, avaliar, planejar serviços de enfermagem. Médico não pode, porque é privativamente do enfermeiro. Se o médico fizer isso, ele está praticando crime, certo? Cuidados diretos de enfermagem de maior complexidade, então essa seria o caso, né, porque vai trabalhar ali com o acesso venoso, né, técnicas que exigem conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Então isso é privativo do enfermeiro. E no artigo 12, com relação ao técnico de enfermagem, ele exerce suas funções e atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem grau auxiliar. Então, ele auxilia o enfermeiro. E participação do planejamento da assistência de enfermagem. Então, ele participa lá, junto com o enfermeiro, né, quando ele vai planejar. Então, o enfermeiro ele pode chamar o técnico para fazer o planejamento, e aí o técnico ele tem essa participação, porém é o enfermeiro que faz esse planejamento, né? Então, cabendo participar da programação da assistência de enfermagem, ou seja, o enfermeiro ele vai dizer, ó, você vai me auxiliar, né, em determinado horário, na PVC do paciente, né? Então ele participa do planejamento, né, da programação da assistência. Letra B, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Então, se chegar lá no plantão, o enfermeiro pedir para você fazer, você já sabe que não pode, porque o técnico só pode auxiliar, ele não pode fazer, executar, né, a PVC. Observando o disposto no parágrafo 11 da Lei do Exercício Profissional. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, ele vai auxiliar, não é o responsável. E participar da equipe de saúde, né? Sobre o decreto, no artigo 10, o técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuindo assistir o enfermeiro. Pessoal, assistir não quer dizer que ele vai ficar lá só observando, não, viu? Assistir, essa palavra assistir, quer dizer que ele vai ajudar o enfermeiro, né? Ele vai ajudar o quê? No planejamento, programação, orientação, supervisão das atividades de enfermagem, na prestação do cuidado direto de enfermagem a paciente em estado grave. Então, ele vai participar, vai auxiliar.
na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência, né, durante o procedimento. Ele vai, né, participar da prevenção e do controle. Letra D, na execução dos programas referidos na letra I e O do item 2 do artigo 8. Executar atividades de assistência à enfermagem executadas as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo. Então, ele vai executar as atividades de auxílio, né? E a resolução do COFEN 311, né? Direitos, né? A parte de direito, né? Exercer, então, direito, né, dos profissionais, no artigo 1º, exercer a enfermagem com liberdade, autonomia, e se tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Então, o médico ou qualquer outro profissional, ele não tem direito de ordenar, né, a execução da nossa profissão, porque é direito nosso, né, de executar a nossa profissão com liberdade e autonomia, né, porém, tudo através das legislações, né? Artigo 2, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Então, é direito, né, de todos estudar, né, se capacitar, aprimorar esses conhecimentos. Então, você já tem esse conhecimento no curso, certo? Mas é direito, né, de todos, né, aprimorar. Então, a gente sabe que no curso não dá para a gente passar tudo para o aluno. Então, é direito do profissional, depois que se forma, aprimorar, né? Então, tem a questão da legislação, que o profissional ele tem que ficar sabendo. Então, essa resolução é antiga já, de 2007. Então, todo mundo tem que saber, né? Tem que ler, né? Aprimorar. E responsabilidades e deveres. Então, no artigo 5º, certo? Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, honestidade e lealdade. Então, é dever. Todo profissional ele tem que exercer a profissão, né, com todos esses requisitos aqui, certo? É dever. Se ele executa um procedimento, né, desrespeitando qualquer um deles, então ele pode ser punido, ok? Porque isso é lei. E a conclusão, considerando isso que a gente falou, né, a instalação e a verificação da pressão venosa, PVC, não é só privativo do enfermeiro. Por quê? Porque ele sozinho ele não faz. Então, ele faz com auxílio da equipe de enfermagem, do técnico, né? Porém, a responsabilidade é dele. Podendo a verificação ser executada na equipe de enfermagem também pelo técnico, por se tratar de um procedimento simples, desde que executado após treinamento e supervisão do enfermeiro. Professor, eu já fiz tanta PVC que eu já sou capacitado. Porém, mesmo assim, o técnico ele vai fazer sob supervisão do enfermeiro. Ele não pode fazer sozinho. Ele tem que ser feito com a presença do enfermeiro. Devendo o profissional analisar se tem ou não conhecimento e habilidade para realizar o procedimento, seguro para si e para o paciente, independente da complexidade do cuidado. Entretanto, a instalação e retirada da pressão venosa deverá ser realizada pelo profissional enfermeiro, certo? Então, o técnico ele não pode nem instalar e nem tirar, certo? Até mesmo porque
se der alguma coisa errada, né, é uma artéria que sai direto do coração, certo? Que entra, né, diretamente do coração, e aí o paciente ele pode perder muito sangue, então é privativa do enfermeiro. Indicações para introdução da PVC, realização, né? Pacientes com choque, certo? Choque hipovolêmico, principalmente, lesão pulmonar, né? Ou síndrome respiratória, insuficiência renal aguda, sepse grave, paciente com alto risco cirúrgico e cirurgia de grande porte. Então, todos esses pacientes, o médico ele pode solicitar esse exame, né, que PVC é um exame. Contraindicação. Então, quando é que eu não posso realizar? Quando o paciente está com obstrução de veia cava superior. Isso, previamente, pode ser observada no exame, né? Tomografia, aí o médico vai ver, então ele não pode solicitar. Trombose venosa profunda em membros superiores. Todo mundo sabe o que é trombose, né? Infecção, queimadura ou limitação anatômica do local de acesso. Então, essas são as contraindicações. Acessos em ordem de preferência. Então, vou preferir, primeiro, a jugular interna direita. Se eu não conseguir, eu posso ir para a esquerda. Depois, a subclávia esquerda, subclávia direita. E, por último, a femoral direita ou esquerda. Tudo isso aqui é a veia, tá? Veia jugular interna, veia jugular interna esquerda, direita, né? Subclávia e femoral. Então, tá aqui as veias, né? Jugular, ó, tá a primeira, né? Que eu vou tentar pegar, o enfermeiro, né? E aí, se eu não conseguir, eu vou para outra, né? E naquela sequência lá. Então, tá aí a introdução do catéter, né? A colocação da veia central subclávia. Tá aqui a femoral. E existem tipos, né, de PVC. Então, existe o transdutor eletrônico. A PVC ela varia entre 2 a 8 milímetros de mercúrio. E temos o manômetro de água, que também varia de 8 a 12 centímetros de H2O, que é água. Então, a gente vai ver aqui a foto deles. Existe também PVC alta e PVC baixa. A alta, ele tem um aumento do retorno do volume sanguíneo. Reposição de líquidos, exemplo, administração de líquidos, transfusão sanguínea, controle ineficaz da perda de sangue e líquidos e insuficiência renal. Se o paciente tiver, né, incluso aqui, então a PVC será feita a PVC alta. A PVC baixa, né, se o paciente tiver com redução do retorno do volume sanguíneo, questão de diurese, agentes venodilatadores, exemplo, nitroprofciato de sódio, que é o nipride. Então, o médico ele vai solicitar exames, né? Se ele vê essa questão aqui, a PVC a ser realizada é a PVC baixa. E perda de sangue ou líquidos corporais. Materiais para realizar. Então, o técnico ele tem que saber, porque é ele que vai separar e organizar o material. Então, se o enfermeiro ele chamou lá e disse, vamos fazer uma PVC, então você já sabe que tem que ir separar o material. Então, soro fisiológico de 9%, de 100 ou de 250 ml. Equipo para PVC com fita graduada. Então, é um equipo específico, né, para PVC. Lá no laboratório eu acredito que não tem, eu nunca vi, não. Também porque esse é um procedimento que é pouco realizado, né? Mas existe um equipo só para esse procedimento, é equipe para PVC.
Vocês vão ver na foto como é. O suporte de soro tem que ter. O nível, também vocês vão ver na foto, o nível para PVC, o esparadrapo ou micropore e a caneta. Então, esses são os materiais. Se eu perguntar lá na prova, pessoal, qual é o material que precisa para instalar uma PVC? Então, são todos esses aqui. Se faltar um desse aqui, você não realiza o procedimento, o exame. E a técnica? Então, lavagem das mãos é primordial para todo procedimento, né? Então, sempre lavar as mãos. Explicar ao paciente o que vai ser feito, todo o procedimento, vocês já sabem, né? A gente sempre fala, ó, tem que explicar, né, o que vai ser feito com o paciente. Também porque na hora ele vai ajudar, né? Reunir todo o material. Adaptar os frascos de soro ao equipo de PVC de acordo com a técnica de preparo de soro. Então, vocês sabem preparar soro, né? Vocês viram lá a introdução de enfermagem, eu acredito. Certo? Então, tem que adaptar, já deixar já certinho, para na hora de colocar já tá, né, tudo certinho. Colocar o paciente em decúbito dorsal no leito com as pernas e braços esticados ao longo do corpo, sem travesseiro. Então, tem que tirar o travesseiro, decúbito dorsal. É aquele mesmo decúbito que a gente viu a pressão, né, do paciente pro leito. Com Ítalo. Então, se tiver assim, levantado ou baixo, você nivela. Para que o nível, né, possa ser marcado com maior precisão. Né? Então, tem que nivelar lá o leito. Verificar o nível da seguinte forma. Colocar uma régua com nível em posição horizontal na linha axilar média. Todo mundo sabe que linha é essa? Linha axilar média? É no centro da axila, né? Então, a régua tem que estar lá naquela... A gente vai ver aqui nas fotos. Tem que estar ali na linha axilar média. O paciente encontra-se na linha axilar média, marcar o ponto 0 no suporte de soro, fixando a fita graduada no local. Fixar a equipe sobre fita graduada... tendo cuidado de se fixar no início da bifurcação do equipo, do ponto 0 anteriormente marcado. Conectar a extremidade inferior do equipo via do paciente, é o acesso, né, previamente, né, feita pelo enfermeiro ou pelo médico, no catéter de acesso central do paciente, pinçando o equipo para evitar a infusão de líquido no paciente. Então tem que ter cuidado, né? Que é para não entrar líquido lá, porque vai direto para o coração. Por isso que tem que ter o enfermeiro, porque se acontecer alguma coisa, ele é o responsável, ele está lá para fazer, né, alguma coisa ali para evitar danos, né? E pinçar a equipe do soro, que é para o soro não ir para o paciente. A mensuração da PVC, que você já instalou, você quer ver agora o resultado, né? Então, vai mensurar. Para a mensuração é necessário o posicionamento de um catéter via central, que é na veia cava superior do paciente, comumente utilizados de impulsão percutânea de veia subclave ou veia jugular interna. É checado radiologicamente para certificar que o catéter esteja bem posicionado e não esteja dentro do átrio direito. Então, depois que você colocou, instalou, você tem que tirar um raio-x para ver. Então, tá aqui, ó, o raio-x, ó. Catéter central, tá bem aqui. Então tem que ter cuidado para ele não ir, o catéter não ir. Nunca fiz, não. É um procedimento pouco usado, né? Mensuração da PVC. Podendo utilizar para a mensuração da PVC um manômetro de água graduada em centímetro ou um transdutor eletrônico calibrado. São aqueles dois tipos que a gente viu lá em cima.
Espera-se que haja oscilação da coluna de água ou do gráfico no monitor, acompanhando os movimentos respiratórios do paciente. Então, está aqui, ó, coluna de água e o transdutor eletrônico. Então, o eletrônico é até mais simples. Tá escutando agora? Mas alguém está com essa dificuldade? Não. Não, né? Então, os materiais necessários para verificar se for a PVC em coluna de água. Um equipo de monitorização de PVC, tá aqui, ó. Um frasco de solução soro fisiológico, tá aqui. Fita adesiva e régua de nível, né? Tá aqui a régua de nível. E aí, como montando, né? Como é que se monta? Não tô ouvindo nada. Tá todo mundo sem ouvir a voz? Porque assim, às vezes é o seu, né? É o seu, aí você sai e entra rapidinho. Eu tô escutando bem. Então, montando, como é que se monta? Então, tem que preparar o equipo. É como se você estivesse preparando um soro fisiológico para administrar no paciente. Então, tem que tirar o ar, né? O soro, ele tem que preencher o equipo, né? E não pode ficar, porque senão pode entrar no paciente ar, né? E pode causar alguma coisa aí no paciente. Então, separa-se o material e leve até o paciente. Você vai separar, organizar o material e vai levar. Você vai montar lá. Abre o equipo e conecte a solução fisiológica, retirando todo o ar do equipo das duas vias. Então, o equipo ele tem duas vias, certo? Então, tem que tirar todo o ar das duas vias. Coloca-se um suporte para a solução e aguarde. Com a régua de nível, encontre a linha 0, certo? A linha 0 e você vai fixar a linha 0 lá, certo? No suporte de soro, com a régua aqui graduada, né? E marque no suporte de solução a altura encontrada na linha 0, certo? Então, você vai fixar, isso aí quem vai fazer é o enfermeiro, né? Fixe a fita graduada e vem junto ao equipo, então tá aqui, ó, certo? Linha axilar média, ó, tá vendo? Axila, na região aqui, na altura mediana aqui, certo? O paciente está deitado, certo? E de lado você vai montar, né, o sistema de coluna. Então, coloca-se a fita graduada, começando no número menos 10, coloca-se e 10, pois algumas camas têm ajuste de altura, podendo interferir na aferição da PVC. Então, não coloca-se no 0, coloca-se um pouco abaixo, por conta dessas algumas camas ter esse ajuste de altura. Então, deixando-a completamente estendida. Então, dessa forma aqui, ó. Tá todo mundo vendo a figura aqui, né? A foto. Então, a linha 0. Então, vou verificar a linha 0 e vou colocar abaixo, nessa régua aqui, menos 10. Em menos 10, não no 0. Então, tá aqui para melhor vocês verificar. Pegue o equipe e fixe junto ao número menos 10. A região da equipe em que ele divide em duas vias. Então, você vai fixar, né, junto ao número 10 o equipe. Então, você viu lá menos 10, então vai fixar lá o equipe no menos 10. A via mais longa irá ser conectada ao paciente. E a mais curta, fixe junto à linha graduada, a fita graduada. É aquela fita que fica no suporte. Está vendo aqui o suporte? Está vendo aqui o equipo? Então, o maior vai para o paciente, o menor vem para cá. De modo que fique junto a essa via
o prolongamento simples do equipe e a fita graduada, observe na foto ao lado. Encontrando o zero de referência da PVC. Normalmente são utilizados 3 pontos de referência para medir pressões intravascular. 5 centímetros abaixo do ângulo. Então, ele vai ver o ângulo, vai colocar 5 centímetros abaixo. O próprio ângulo externo e a linha axilar média. Então, quem verifica tudo isso aqui é o enfermeiro, né? Então, o técnico está ali só para auxiliar, para segurar, né, a régua, enquanto o enfermeiro ele vê, né, que ângulo é esse. Encontrando o zero. Então, está aqui, ó, linha axilar média. Então, quando vocês forem verificar a aula de eletrocardiograma, vocês vão ver todos esses pontos aqui, ó, que é uma da função do técnico de enfermagem fazer eletro. Então, vocês têm que saber todos esses pontinhos aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, tá aqui um desenho, dá para ver até melhor, né, como é que funciona. Então, tá aqui o paciente, certo? Deitado, sem travesseiro, com acesso. Então, tá aqui o acesso, né? Vai uma via direto para o paciente, a via mais longa, né? E a via menos longa, né? A menor vai para a coluna, certo? Então, tá aqui, ó, o equipo. Então, vem aqui o equipo, certo? Aí vem uma via, outra via. Essa via aqui maior, aqui vai para o paciente. A menor, aqui vai para a coluna. Ok? Segundo Araújo, o ponto que parece corresponder com mais exatidão é a, a desembocadura das veias cavas no átrio direito. É a linha axilar média. E é o ponto de referência mais utilizado nas mensurações de PVC. Também ressalta que as equipes devem estabelecer uma rotina padronizada quando vão realizar as mensurações de pressão intravascular para que sejam mais precisas e confiáveis, ou seja, tem que se treinar a equipe. O enfermeiro lá, ele vai chamar, né, em determinado horário do plantão, né, ou então alguma equipe de treinamento do próprio hospital, né, que geralmente não tem, então é a própria equipe lá do setor que faz esses treinamentos, que é para quando ocorrer a possibilidade de fazer, o resultado seja mais preciso, que a equipe já vai estar treinada. Coloca-se o paciente decúbito dorsal horizontal, encontra-se a linha 0, através da linha axilar média, observando que o número se encontra diante da escala do equipo. Convém encontrar o 0 toda vez em que se forem realizar as medidas, pois existem algumas câmeras que têm regulagem de altura, e pode ser alterado, né, durante o plantão. Então, toda vez que for fazer, então, geralmente, são várias vezes, né, que são feitas no paciente. Então, tem que sempre encontrar a linha 0. E encontrando e registrando o valor. Então, depois que você fez todo o procedimento, você vai ter o resultado, né? Então, você tem que registrar, né, esse valor lá no prontuário. Então, abra o equipo para que se preencha a via da coluna graduada com solução fisiológica. Então, abra a via do paciente. Você lembra que tem que pinçar quando você, né? Que é para não nem entrar líquido, nem sair, né? Do paciente. Então, depois que foi instalado, né? Você vai abrir, tá tudo, né? Tá tudo pronto. Agora eu vou verificar o resultado. Então, vou abrir a via do paciente, né? Fazendo descer a solução, né? Na coluna graduada, observando até que entre em equilíbrio com a pressão venosa central, anotando esse valor. Então, quando você abrir, né, ela vai ficar ali oscilando, você tem que esperar até ele equilibrar num ponto. Então, é bem parecido com aqueles níveis que os pedreiros usam. Não sei se vocês já viram, com uma mangueira. Ele bota num ponto, aí pede para outra pessoa ir lá botar no outro, aí a água fica subindo e descendo, aí ele espera,
né, até essa água parar. E anota o resultado, né? Já vi. Pronto. Agora diminua esse valor com o valor zero de referência e se tem o valor da PVC. Certo? Então é um procedimento simples. O que é complicado é porque é o acesso dele, né? Que é na subclávia. É o acesso central. Então, exemplo. Se o valor do zero de referência é igual a 10, então esse valor zero, né, ele vai ver previamente. Se o valor que der for 10 e o valor encontrado da coluna é 18, então a PVC é igual a 8 centímetros. Então, no meu valor, né, deu 18, porém, se o zero for 10, eu tenho que tirar 10 menos o valor que deu, 8 centímetros. É esse valor que eu vou anotar no prontuário do paciente. Alguns cuidados, né, importante. Verifique se existem outras soluções correndo no mesmo acesso venoso. Caso ocorra, feche todas, deixando apenas a via do equipo da PVC. Aí depois que você verificar, você abre novamente, né? Mas tem que estar tudo fechado. Ao término da aferição, retorne ao gotejamento normal das outras infusões, caso existam. Outras infusões alteram o valor real da PVC. Fique atento aos valores da PVC. Valores muito baixos podem indicar baixa volemia e valores altos sobrecarga hídrica. Então, o paciente que faz balanço hídrico, né, se tiver, né, incluso aqueles problemas, o médico geralmente ele pede também. Normalmente a coluna de água ou as curvas em monitor oscilam de acordo com a respiração do paciente. Então vai ficar aquela coisa, né? Sobe, desce. E aí você tem que ter um pouco de paciência para mensurar um valor mais preciso. Caso isso não ocorra, investigue a possibilidade do catéter estar dobrado ou totalmente prévio. Então, se isso não acontecer, é porque está obstruído, né? Está pinçado ou está fechado. Então, você vai lá e dá uma olhadinha. O balanço hídrico, ele é importante. Registre a cada 24 horas na folha de controle hídrico o volume de solução infundido nas aferições da PVC. Então, você tem que colocar lá, você fez a PVC, não vai entrar líquido, né, que é o soro. Então, você tem que colocar lá na ficha. Pode esquecer, não. Lá em líquidos administrados, né? Então, aqui é a foto, né? Não tem vídeo, né? Só tem foto. Tem o vídeo, eu não sei se eu tenho ele, né? Mas eu achei melhor colocar foto porque é o passo a passo, né? No vídeo ali, ele pega direto, não tem como a gente ficar pausando. Então, tá aqui a enfermeira, né? E a técnica já com o material e a enfermeira que vai realizar o procedimento. Então, ó, lavagem das mãos, todas duas, né? Quem vai fazer o procedimento. Explique o procedimento ao paciente, que vai ser feito com ele. E aí eu já vou organizar, né, o local que vai ser realizado. Então, vou despir, né, a parte, né, do catéter, né? Então, vai estar aqui o catéter e vou precisar usar, né, a axila do paciente para ver a questão da linha zero. Então, organizando o paciente. A técnica já vai também organizando o material, ela já traz aqui a coluna, né? Já coloca aqui de lado do paciente. Tá vendo? A coluna já está aqui. E fica de lado, né? Que é para ajudar no procedimento. Então, a enfermeira já está verificando a linha zero com a coluna e, né, a régua graduada. Tá anotando a caneta? Você lembra da caneta? Quem é que tá com a caneta? A técnica. Né? Aí o enfermeiro está segurando aqui, a técnica vai mensurar aqui o valor, né?
E pode-se observar a unha, né? Ó, vermelhão, olha aqui. Porém, aqui é no laboratório, né? Deve ser uma aluna com uma professora. Então, anotou aqui, linha 0. Então, a técnica já está organizando o restante material, né? O soro, o equipo para ser instalado. Ela já está com ele na mão, vai lá, auxilia, né? A enfermeira lá, a colocar lá na linha 0, a marcar lá, fixar, né? Separando o material, colocando, ela está fazendo o que aqui? Está colocando o equipo no acesso central. Certo? Então tem que pensar o acesso central antes de colocar, porque senão o sangue, né, ele vai sair. Diga. Ô, professor, existe uma cor, então, para cada acesso, no caso do equipo? Existe o quê? Uma cor. Uma cor? Sim, por exemplo, para... Não necessariamente. Existem vários fabricantes, né? Vai de acordo com o fabricante. No envelope ele vai dizer, né? Equipo de PVC, equipo de soro fisiológico. Então não tem a regra de cor. São 3 ou 4 acessos. Como assim? Três acessos? Aqui é só um acesso, né? Que é o acesso central. Eu tô tendo que estar perguntando, Esse que tem 3 acessos, no caso. 3 saídas. Isso. Tá falando de saída, né? Acesso é só uma. É o acesso, por exemplo, é acesso aqui na central, né? Porém, o equipe, ele tem 3 saídas, né? É, isso aí. É chamado de three-way. Então, geralmente, acesso central se coloca-se esse three-way, né? Porque pode ser tanto para info de medicamento, né? Soro, dieta, né? Então, com 3 saídas fica bom para a gente trabalhar, né? Então, aqui ela introduz, né, no acesso. Então, equipe fechado para o paciente, né? Você coloca com ele fechado. Você só vai abrir quando for verificar o resultado. Retirada do ar do equipe. Então, coloca lá, né, o equipe no soro e retira todo o ar das duas vias, né? Fixe o equipe na coluna do ponto 0. Então, já viram aqui o ponto 0, né? Já marcaram. E agora vai pegar o equipe e vai fixar o equipe na coluna. Abre o equipe, preenche com soro. Então, o soro, é por isso que tem que ter o suporte de soro, né? E aí você abre o equipe, preencha com soro. Introduz o equipe no acesso central do paciente ainda fechado, você só vai abrir quando for ver o resultado, né? Então tá aqui, ó, abrir, ela vai ver o quê? O resultado. Então, como eu falei, é bem parecido com o nivelamento de pedreiro, né? Com aquela mangueirinha. Colocou de um ponto para o outro, né? Colocou no paciente na coluna para ver o resultado. Tem que bater o nível, no caso, igual o pedreiro. É isso mesmo. Então não é difícil, né? O ruim é só verificar a linha 0, mas quem faz isso é a enfermeira. O técnico, ele só faz a questão de separar o material e na hora lá auxiliar o enfermeiro, como vocês viram aí nas fotos. Certo? Então, é importante saber como é realizado, porque você vai saber qual é o momento que você vai fazer alguma coisa. Então, desde quando a equipe entra, né, uma vai fazer sua parte e a outra faz a dela. No caso, a técnica vai chegar já com o material e já vai começar a preparar o material. Quando a enfermeira precisar, ela já tem que saber, né, o passo a passo, que é para ajudar lá na hora, principalmente na hora ali de verificar ponto 0, linha 0 ali, né, porque uma tem que segurar, a outra tem que anotar,
Então, uma pessoa para fazer é muito ruim, né? Porque tem que segurar, né? Para ver o nível e anotar onde foi que deu. Então, esse procedimento é realizado com os dois, né? A equipe de enfermagem. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? É mais fácil do que o balanço hídrico, né? É mais tranquilo, né? Pronto, aí verificou o resultado, anota no prontuário, no caso a enfermeira vai lá anotar, porque é o procedimento dela, e ela pode anotar lá, foi com auxílio da técnica de enfermagem, coloca lá tudo direitinho, e a técnica vai pegar e vai anotar na ficha do balanço hídrico o que foi introduzido no paciente, porque não vai abrir o soro, então vai ter que ver lá, eita, eu coloquei um soro de 100 ml, e aí no final da PVC, né, entrou para o paciente 50 ml. Então eu vou ter que ir lá na ficha de balanço hídrico anotar no que foi introduzido no paciente. Tá certo? Alguma pergunta, dúvida? Acabou, né? Eu mesmo achei difícil, viu, professor? Não vou mentir pro senhor, não. Se você achou difícil, que parte? Sei lá, daqueles números que entrou 18, aí colocou 0, não sei o que, essas coisas aí. Quem tem que saber disso é a enfermeira. Então, a parte do técnico é o quê? Saber qual é o material que vai ser realizado e, na hora, ajudar o enfermeiro. Então, essa parte aí de ver o resultado, você viu lá que é a enfermeira que está vendo, né? Ó, a técnica está aqui de lado, mas a responsável não é ela que tem que saber o resultado. A técnica está aqui para auxiliar. Então, você não precisa saber dar o resultado, porque não é sua função, a não ser que você seja treinado para isso, né? A enfermeira aqui, né, já trabalha com você há muito tempo, né? Aí essa enfermeira treina você, porque quando ela não puder realizar, você vai lá, né, chama uma colega e faz no lugar dela. Mas tudo com treinamento, né? A função do técnico nesse procedimento é separar o material e auxiliar no procedimento. Então, em momento nenhum, né, ela é responsável por outra coisa. Então, a enfermeira que vai ver o nível 0, é a enfermeira que vai introduzir o soro no catéter, né, a técnica só vai dar o material para ela. Né, fica ali de lado só a questão de auxílio, né? Ok? É tudo a enfermeira que faz. A não ser que você seja treinado para isso. Aí você vai pode fazer. Ok? Mais alguém? Então por hoje é só. E amanhã a gente se encontra aqui novamente. Tá bom? Boa noite e até amanhã.